Estamos começando pela TV Metropolitano mais um programa Mossoró Metropolitana. Um espaço para debates, entrevistas, opinião, uma contribuição para o desenvolvimento regional. E hoje a nossa conversa é com a professora, advogada Vânia Diógenes, que é também presidente da Comissão do Meio Ambiente da UAB, secção de Mossoró. E está aqui para conversar com a gente. Ela vai conversar sobre um assunto bastante polêmico, e é exatamente sobre essa questão da alimentação da carne de jumento, defendida pelo promotor Silvio Brito, lá da comarca de Apodi. E nós vamos começar. Professora, é um prazer tê-la aqui com a gente. Gilberto, prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade de debater um tema bastante atual e polêmico também. Polêmico, pois é. Professora, a senhora, através da UAB, tem defendido isso, tem batido de frente, mas uma justa causa. Como é que está essa situação? A senhora já esteve no Senado, já defendendo isso. Só para o telespectador ficar por dentro do assunto, é um assunto bastante amplo, que o Rio Grande do Norte, inclusive o Brasil, vem debatendo, mas que nasceu aqui de uma ideia do promotor. Uma ideia que aparentemente individual, né? Uma coisa assim individual, que é exatamente a forma de tirar o jumento, uma forma que ele conseguiu de tirar uma solução para tirar o jumento das estradas. Mas a senhora concorda? Como é que está essa situação? Gilberto, como você disse, é um assunto bastante polêmico. Nasceu aqui e nacionalizou. Nós já fomos até a Câmara Federal, a convite do deputado Ricardo Izar, que tem um projeto de lei, o 5939/2013, que dispõe justamente dessa questão do abate, de se evitar o abate de todos os equídeos a nível de Brasil. Não seja permitido em nenhuma localidade do Brasil a matança de jumentos, de mulas, de jegues, de cavalos. Isso nasceu a partir dessa problemática desenvolvida, nascida aqui em Apodi, mas precisamente em Apodi, que nos atinge diretamente, somos irmãos, Apodi e Mossoró, somos municípios co-irmãos, e nós, uma vez sendo da Comissão do Meio Ambiente, não poderíamos jamais ficarmos de fora dessa discussão. Não é um assunto fácil de se debater, não é um assunto fácil de se resolver. Jumentos nas estradas, sabemos que existem, mas eles estão lá a partir de um abandono. Termina sendo vítima também. Termina né? sendo vítima, muito mais. A gente tem pregado e pegado nessa parte da vitimologia. Ele é vítima do abandono, ele é vítima justamente dos maus tratos dos seus donos, são soltos nas estradas e, uma vez sendo soltos, tanto provocam acidentes como podem morrer vítimas desses acidentes. O que nos chama a atenção é que esse número de acidentes não é tão alarmante quanto se diz por aí. Nós temos animais soltos nas estradas, como por exemplo ovinos e caprinos, que é um número muito maior e que provocam acidentes também, tanto quanto os jumentos. Bovinos, né? Ovinos, caprinos. A diferença é que esses animais, os seus donos, os recolhem no final da tarde, porque economicamente eles lucram muito mais. E o jumento, uma vez solto, o dono não quer ter despesas e deixa pelas estradas. Então, esse promotor de justiça do município de Apodi chegou a chamar o nosso jumento nordestino como sendo uma praga, e como praga deveria ser dizimada, em uma entrevista à revista Veja, e achou como solução a comercialização dessa carne, o abate dessa carne. A princípio para presídios, né? Presídios, para incluir na escolas merenda escolar. públicas, merenda escolar, não sei porque sou da pública, eu acredito que se fosse uma privada jamais passaria, e hospitais. Só que a gente começou a bater de frente porque a gente sabia, e a gente sabe, a gente como conhecedor da lei, sabe que não tem o menor cabimento, nem culturalmente, nem ambientalmente, nem legalmente, nem na visão sanitária, porque não há estudos que digam que essa carne ela é apropriada para o consumo humano, o nível proteico dela. Sim, não. Apesar dele garantir. Apesar dele garantir, não sei muito bem de onde ele tirou, talvez seja alguma visão individualista de algum colega veterinário. Mas, conversando com os zootecnistas e veterinários, todos dizem que é uma carne, como não tinha despertado ainda essa questão do abate para o consumo humano, não há estudos. Pelo contrário, eu gostaria de deixar bem claro que hoje a comunidade científica internacional se preocupa em estudar o jumento nordestino porque ele pode sim chegar à extinção. Então, vários organismos internacionais estudam hoje a reprodução desse jumento. Por quê? Porque o jumento nordestino, por mais que a gente saiba que existe jumento no resto do Brasil, na África, na Ásia,
O jumento nordestino, ele só existe no Nordeste. Ele não é o mesmo de São Paulo, ele não é o mesmo de outro país. E é um animal sublime, né? Não Sublime, deixa de ser... é um animal, se você olhar pela visão religiosa, foi quem levou o menino Jesus quando nasceu, e Jesus já homem quando entrou em Jerusalém com 33 anos de idade, né, prestes a morrer. Então, carregou Jesus no lombo. E o Nordeste se desenvolveu a partir da força do jumento. Foi ele música, que né? O jumento é o nosso irmão. Luiz Gonzaga. Então, criado assim, como sendo realmente um animal doméstico. Então, culturalmente, ele é ligado intrinsecamente ao homem, como o gato e o cachorro. Legalmente, nós temos leis que, se a gente disser assim, é permitido esse abate, nós temos uma lei que diz que é possível sim abater o equídeo. Mas é algo tão estranho ao que está acontecendo, tão diferente, que da forma que aconteceu o abate aqui, ele foi totalmente ilegal. E se continuar acontecendo, também vai continuar sendo ilegal. Estamos aqui gravando esse programa no Tenda Gastronomia e Lazer e conversando com a professora advogada Vânia Diógenes esse assunto tão palpitante. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. No programa Brasil Documentado desta semana, nós vamos conferir uma produção nacional, o Edifício Master, produzido por Eduardo Coutinho. 12 andares, 23 apartamentos por andar. Alugamos um apartamento no prédio por um mês. Com 3 equipes, filmamos a vida do prédio durante uma semana. Não perca, eu te espero neste domingo ao 12h30 aqui na TV Metropolitana. Diversão para toda a família é no Complexo Capiba. Venha desfrutar de uma área de lazer completa, com piscinas e parques infantis, hotel fazenda, passeios de cavalo e quadriciclo. Tudo isso próximo à praia de Pirangi, no Litoral Sul, aberto diariamente com serviço de restaurante e gastronomia regional. Complexo Capiba, lazer e entretenimento. Telefone 3206-1541. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Estamos de volta ao programa Mossoró Metropolitana, conversando hoje com a advogada Vânia Diógenes, ela que é um contraponto ao abate de jumentos, defendida pelo promotor Silvio Brito de Apodi. Vânia, a gente está falando exatamente, o promotor, antes de lançar praticamente a ideia, ele promoveu um almoço, abateu vários jumentos, tudo e tal. Você foi convidada, certamente não foi, né? Mas isso foi legal, é legal o abate, como é essa questão? Gilberto, por incrível que pareça, a OAB foi convidada. Várias comissões, inclusive a nossa do meio ambiente, mas como eu não compartilho dessa ideia, eu acho uma ideia extrema, se querer controlar um problema e evitar um problema com a matança, eu jamais poderia comparecer como não fui. Esse almoço foi promovido e realmente foi noticiado a nível de Brasil, e as pessoas não tomaram conhecimento do mal que estava acontecendo ali. Porque para se haver o abate de jumento precisa de inspeção veterinária, inspeção sanitária. Isso não aconteceu. Eu não sei se a mídia, se a população ficou sabendo, mas o IDIARNE, que é o órgão de fiscalização de vigilância sanitária do Estado, através de uma liminar, de um mandado de segurança com liminar impetrado pelo promotor, foi proibido de fiscalizar os jumentos que seriam abatidos. E que mal isso pode ocasionar? Então quer dizer que foi uma coisa... Foi como dizemos aqui, a lavantu, feito pela vontade dele. Porque esse órgão ele tem que fiscalizar a sanidade, o nível de sanidade, se esses animais estão doentes. Nós sabemos que tem um laudo da UFES, esse laudo da UFES atestou. Muito pesado, muito né? pesado, não consumo humano, em momento nenhum. Inclusive, saiu no jornal o reitor da UFES rebatendo que jamais teria dado o aval para que houvesse a matança e que era uma carne boa para o consumo. Eles apenas atestaram o estado de saúde desses animais e com doenças gravíssimas, doenças como botulismo, vários verminoses, tuberculose, que são transmissíveis ao ser humano. Daí a importância da vigilância ter fiscalizado. E o transporte desses animais. Um animal como cavalo, jumento,
ele para ser transportado de um município para outro para o consumo humano, tem que haver uma autorização desse órgão, que também não aconteceu, porque caso chegasse perto desses animais, pagaria uma multa diária de R$10.000. Então, esse almoço foi feito, não existia uma equipe de vigilância do município, a morte foi em Felipe Guerra, então houve o transporte desses animais de Apuri para Felipe Guerra. Por que não houve sequer uma vigilância local, uma inspeção? Porque a equipe de vigilância sanitária, isso foi noticiado, foi 4 dias após o almoço, a equipe passou a existir, que foi nomeada. Então, esse almoço, para nós, causou uma estranheza muito grande. Como é que alguém que representa uma instituição tão importante como o Ministério Público poderia estar querendo controlar um problema, segundo ele, de superpopulação? Nós temos estudos que não existe essa superpopulação. Antes de ontem, no Jornal da Record, foi noticiado que há alguns anos nós tínhamos 17 milhões de jumentos, hoje nós temos menos de 1 milhão. Quer dizer, está se extinguindo. Está se extinguindo. Se houver uma matança de forma mais rápida, ele vai ser levado assim à extinção. Então, é fato que nós temos um problema. É fato que essa carne não deve ser usada para o consumo humano. Nós temos em torno de 1,6 cabeça de gado por homem, por pessoa. Então, nós não temos falta de carne. Esse jumento ele pode ser utilizado em outras coisas. Aí seria, digamos, no caso dele, uma forma de tirar o jumento das estradas. Mas a OAB, a senhora teria uma solução para poder minimizar essa questão, esse problema? Nós temos discutido muito, Gilberto, a nível de instituição. Quando eu estou aqui me apresentando, estou falando em nome da OAB, obviamente, e como cidadã também tenho o mesmo posicionamento. Nós temos discutido isso a nível de OAB e a nível de ONGs e associações. Existe saída? Existe. Nós nos baseamos muito em um estudo que foi feito pela UFESA em 2011, que recebeu uma menção honrosa do Prêmio Inovar, inclusive o autor, Dr. Josivan Barbosa, juntamente com o Dr. Valdir Fonseca, mostrando essa responsabilidade solidária, que é o que a nossa Constituição prega. Quando se fala em meio ambiente, em causa animal, todos devem estar envolvidos. Então, eles mostram que a Polícia Rodoviária Estadual e Federal teria o seu papel, que já tem, já estão fazendo o recolhimento desses animais. A UFES entraria com os veterinários para castração, para alocação do chip. As prefeituras... Como seria essa questão da alocação do chip? Para quê? Para poder saber de onde ele saiu, para poder conseguir identificar o dono, aquele que está causando o abandono. Porque esses jumentos, quando a gente diz, são animais errantes, porque estão soltos, mas eles estão soltos porque foram abandonados. E foram abandonados porque tinham dono. Ninguém é abandonado sem ter um dono anteriormente. Então, seria para identificar esse dono ou aquele que quisesse adotar. Entraria na ficha, seria lá posto o nome, a propriedade que ele seria realocado, e aquela pessoa passaria a ter uma responsabilidade mesmo que provisória. Porque apesar da evolução do campo, o jumento ainda é muito utilizado, ainda é de muita utilidade, né? Isso foi atestado pelo Globo Rural quando esteve aqui fazendo uma matéria, mostrando que os pequenos agricultores eles ainda fazem uso do jumento da forma mais carinhosa possível. Nós não temos aqui pessoas na agricultura, nós somos um país totalmente agricultável, é verdade, um dos maiores exportadores de grãos, mas quando se fala em Mossoró, Rio Grande do Norte, isso é muito pequeno, ainda é muito artesanal. Essa produção toda fica para a região sul e sudeste, mais especificamente a sul. Então nós vivemos ainda muito artesanalmente. Então o pequeno agricultor ele precisa sim desse jumento. Talvez se recebesse incentivos por parte do Estado, por parte da Prefeitura para manter esse animal, talvez a história fosse outra. Aí entraria as prefeituras também com a sua ajuda. O próprio Ministério Público, qual é o dever do Ministério Público? Zelar para que a Constituição e as leis elas sejam respeitadas. E quando se fala em meio ambiente, está lá na nossa Constituição como sendo o bem de todos, e o jumento ele faz parte do meio ambiente, então seria uma responsabilidade do Ministério Público tentar resolver esse problema, mas de uma outra forma, Gilberto. Como? Entrando com ação civil pública contra o Estado. Porque esse animal, quando ele está solto, quando ele é retirado das ruas, das estradas, e é realocado em um local, ele passa a ficar sob a tutela do Estado. E tutela do Estado significa cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde, cuidado com a castração, cuidado com a contenção dessas doenças, porque é um animal que transmite muitas doenças. Eu não sei se quem comeu desse almoço sabe disso, porque o laudo ele saiu 14 dias antes do almoço, esses animais não foram postos em quarentena, provavelmente.
Então ele pode transmitir tantas doenças que nós nem imaginamos. Muita gente achou que a carne era boa, era saborosa, não sei o quê. Eu vi algumas pessoas, nós não sabemos se é verdade, nós não sabemos nem se toda aquela carne ali era realmente de jumento. Ainda fica essa incógnita. Eu não estava lá, não sei na hora do preparo. E o pior de tudo isso, quando você vê o desrespeito total à lei. Eu falei há pouco tempo na questão da ilegalidade. Para se abater um jumento, além da inspeção, da vigilância que nós falamos aqui, no caso o IDIARNE ou a vigilância sanitária, os animais, os equídeos, eles devem ser abatidos em locais específicos. Só temos em torno de 2 abatedouros no Brasil todo, que pode ser abatido o cavalo, e o jumento não faz parte da nossa cultura. O cavalo também sou contra, mas ele é abatido para exportação. Mas deve ser totalmente sinalizado que ali existe abate de equídeos, porque a forma de manusear esse animal é totalmente diferente do boi. E o jumento, por ele ser um animal forte, ele é assintomático, ele pode ter várias doenças e não deixa transparecer. A olho nu, você vendo, você não sabe. Nós vivemos num estado onde tem uma incidência muito grande de morro. Nós temos vários laudos, vários ofícios do IDIARNE, da Secretaria de Agricultura, atestando a nossa região como de grande incidência de morro. E aí, ela é transmissível ao ser humano. Se não se faz uma inspeção que garantiu que aquela carne é saudável. É uma coisa assim muito... Agora, só que o Estado, no início, a Secretaria de Agricultura, tentou exportar o jumento para a China, né? Muito bem lembrado. E houve uma reação muito grande. Houve, eu vou lhe dizer a você. Na realidade foi um acordo Brasil e China, mais especificamente Rio Grande do Norte e China, e pela inviabilidade econômica, que o promotor tem tocado muito nessa tecla da viabilidade econômica. Eu não sei se ele teve contato com algum estudo que mostra essa viabilidade econômica, porque foi justamente o que levou os chineses a acabar com esse acordo. Porque o jumento... E também houve uma reação. Houve uma reação cultural. No Brasil todo, houve, as entidades houve. protetoras. E um dos pontos, Gilberto, eles queriam essa carne viva. Esse animal ser transportado vivo. E o jumento, ele não suporta ser transportado vivo. Por questões bem peculiares, por questões dele mesmo. Até climáticas, né? Climáticas. E o que é que acontece? O jumento, para se reproduzir, é diferente dos outros animais. São 12 meses de gestação, são 2 anos para maturação sexual, ou seja, de 3 a 4 anos para nascer um jumento, de um para o outro. E qual é a vida útil do jumento? Aí nós temos 20 anos, 18, 20 anos, ele bem tratado e bem zelado. Só que essa reprodução é muito lenta. Então, lá na China, eles perceberam que não tinha como reproduzir. Se fechasse esse acordo, em pouco tempo não teria mais aqui. E no caso do Brasil, qualquer empresário de outro estado que queira comprar, porque chegou a ser noticiado isso também em algumas entrevistas do promotor, que tinha empresários, se não me falha a memória, de São Paulo querendo comprar. Como é que existe uma viabilidade econômica se essa reprodução é lenta? Os quilos são poucos, o nosso jumentinho não chega talvez a 50 quilos. E para se equipar um abatedouro desse, ele ia gastar milhões, milhares, milhões, não sei, um dinheiro muito alto. Para ficar, né, dentro Para ficar nas especificações, que é o que nós não temos aqui. Então, para investir num abatedouro desse e rapidamente não existir mais jumento, com retorno em termos de quilo, muito pouco da produção de cada jumento abatido, nenhum empresário vai querer comprar. Então, só lembrando, nós teremos mais uma audiência pública na UAB em Natal, justamente para discutir como resolver esse problema. Fechando firme. Fechando, porque nós já sabemos que existe solução e nós queremos passar isso para a população. É isso. Estamos gravando esse programa no Tenda Gastronomia e Lazer e conversando com a professora, advogada Vânia Diógenes, essa conversa sobre o abate de jumentos no Rio Grande do Norte, a partir de Mossoró, no caso, Mossoró e Apodi. Vamos a mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Acompanhe de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, as edições ao vivo do programa Primeira Página, um programa que traz para você as notícias em destaques nos principais jornais brasileiros, nos principais jornais do Rio Grande do Norte e nos blogs e sites mais acessados do estado. O programa Primeira Página vai ao vivo a partir das 7h30 da manhã e tem reprise
de segunda a sexta-feira, a partir do 12:30. Na Pontual Material de Construção, você encontra tudo o que precisa para a sua reforma ou construção. Cimento, tintas, tijolos, telhas, material hidráulico e elétrico, ferramentas, madeiras e ferros sob encomenda, com preços especiais. Venha conferir. Pontual Material de Construção, Avenida Abel Cabral, 2292, Nova Parnamirim. Fones 3208-5676 e 8878-5676. Pontual é na Abel Cabral. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Estamos de volta ao programa Mossoró Metropolitana, hoje conversando com a advogada e professora Vânia Diógenes, falando sobre o abate de jumentos na região. Esse assunto é muito polêmico, realmente é muito palpitante. E a senhora estava falando agora há pouco tempo exatamente sobre essa questão da ilegalidade, né, ainda da ilegalidade, dos pontos de apoio, né, que vem sentindo, e a competência do Ministério Público. Ele começou em Apodi, através do promotor Silvio Brito, e qual seria a competência, a área de abrangência dessa competência? A gente tem questionado muito, colega Gilberto, porque ele é promotor de um município, da comarca de Apodi. Uhum. Então a gente questiona, as BRs já são federais. Uhum. Por que trazer o jumento que é recolhido no caminho de Mossoró a Natal e levar para Apodi? O que for recolhido aqui às margens da entrada de Mossoró, por exemplo. Por que ir para Apodi? A gente tem questionado porque a competência dele é local. E a gente tem enviado alguns ofícios solicitando de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, o número de acidentes, se há realmente um convênio, se esse convênio ele está no papel ou se ele foi verbal, que poderes o promotor tem de avocar para si toda essa problemática e toda essa responsabilidade. Nós questionamos também a criação dessa APA. Ótimo, quando se fala em área de proteção ambiental ou associação de proteção ambiental, que é o caso da Diapudi, que venham mais, que venha a participação da comunidade local. Proteção é para proteger, né? Para proteger é o nosso papel enquanto cidadão, é proteger o nosso meio ambiente. Mas quando se fala em associação de proteção animal, ela tem um objetivo. E o objetivo é proteger, o objetivo é cuidar. Então a gente questiona muito por que foi que ele, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, ele presidiu a criação dessa associação. Será que ele já tinha algum interesse em estar à frente dessa associação, mesmo que de forma fictícia, mesmo o nome não aparecendo nos papéis? Por que é que essa sede toda de trazer os animais que são errantes de todo o estado do Rio Grande do Norte, das BRs, e levar para Apodi? Por que não compartilhar essa ideia? Por que não levar isso para debater na sociedade? Nós, enquanto OAB, esperamos que ele nos convide, porque o ofício que ele mandou para a OAB não foi chamando para conversar. Eu tenho um ofício guardado. O ofício... Qual foi o teor? Foi pedindo o apoio para que houvesse o abate desses animais. Uma vez que ele diz que não existe leis que impeçam esse abate e que ele desconhece a existência da necessidade de inspeção veterinária ou sanitária. Então isso nos deixou muito abismados. Enquanto conhecedores da lei, nós sabemos que qualquer carne, qualquer animal abatido, ele deve sim passar por uma inspeção. Porque a lei não se deve ser interpretada de forma literal, juntando lá o A com o O, o B com o A. Porque na lei 7291, que é a lei da inspeção, da lei que fala do abate de equinos, ela fala na questão da comercialização e da industrialização. Só que quando se fala em sanidade dentro da comercialização e da industrialização, são os cuidados que devem ter para repassar essa carne para o outro, para o que vai comprar, para o que vai produzir. Quando pode mais, pode menos. E eu vejo esse menos como mais. No caso, se o almoço ofertado para a população local não deve passar por uma inspeção
e aquele que é vendido pode, o outro que vai comer não deve ser prevenido e orientado do mal que pode causar aquele alimento. Então, a população local, qualquer animal abatido para o consumo humano, ele deve sim ser inspecionado, principalmente quando nós sabemos que é um animal que estava em condições precárias, que estava doente. Os animais da APA se encontravam, não vou dizer a você todos, mas o relatório da UFESA afirma que uma grande maioria estava doente, fome, falta de sal mineralizado, alguns com botulismo, com brucelose, não sei se foi atestado algum comor. Quer dizer, não estava em boas condições, né? Um nível grande de aborto, porque para uma jumenta abortar, a situação ela deve estar muito precária. Inclusive foi constatado canibalismo entre eles, e se alimentando inclusive de ossadas. Então nós não sabemos até que ponto esses animais podem passar a doença para o homem, mas não sabemos que pode. Até o cuidado específico no abate, né? Tem um cuidado específico totalmente. Para se abater, deve ter aquilo tudo que eu lhe disse: maquinários especializados, mão de obra especializada, identificação do local. E essa questão da mão de obra que a senhora está Da mão de explicando obra, aqui? deve usar os EPIs, né, de proteção, para aquele que está operando a máquina, o abate, que não houve aqui também, nós temos o vídeo e sabemos que não houve, para se manusear. E a detectação de tumores. Pronto, para se manusear esse jumento tem que ter muito cuidado, porque ele geralmente ele traz o tumor negro abaixo das axilas, dessa parte, axilas omoplatas. Se não houver um manuseio correto, que deve ser inspecionado por um órgão federal, pode tocar na carne e essa carne se contaminar e transmitir esse câncer, que chama-se o câncer preto, o tumor negro, o câncer preto, a ferida cancerígena para o ser humano. Daí ser um assunto muito sério, porque se existe o cuidado em retirar esses animais para preservar a vida humana, nós temos que preservar das doenças que podem ser, inclusive, levadas à morte, ocasionar a morte do ser humano. Então nós temos que ter esse cuidado, ninguém pode se esquivar quando se fala de inspeção, porque toda inspeção sanitária é para que traga saúde para o ser humano que vai consumir aquela carne. Isso não aconteceu, volto a dizer, isso não aconteceu por um mandado de segurança efetuado com pedido de liminar e concedido pela juíza Cátia da comarca de Apodi. Em que pé está a situação? Por exemplo, está um projeto de lei no Senado, na Câmara Federal, está travado essa coisa aí? Tem alguma força oculta por trás disso? Eu acredito que não. Muito me deixou feliz a toda a comunidade local quando deputados federais de outros estados compraram a nossa luta. O deputado Ricardo Isaac, que merece todo o meu respeito, o nosso respeito, quer estar lá na frente parlamentar, é quem conduz a frente parlamentar de defesa dos animais na Câmara Federal. Ele tem esse projeto de lei. O único entrave dele é que ele está pensado a um projeto muito maior que é de 2007. E esse projeto ele trata de todos os maus-tratos animais, todos os tipos de animais. Então tudo que chega no Congresso, na Câmara Federal, relativo a maus-tratos de animais, é a pensar esse projeto. E esse projeto ele vai demorar porque ele tem muito que ser analisado. Então qual é a nossa luta agora? Desapensar esse PL, esse projeto de lei do deputado Ricardo Isaac, que proíbe o abate de qualquer equídeo no Brasil, uma lei federal, um projeto de lei federal. E desapensando desse projeto de 2007, eu acredito que facilmente nós conseguiríamos a aprovação. Aí essa problemática toda estaria resolvida em relação ao abate. Não haveria mais o abate desses animais nem na nossa região, nem em qualquer estado do Brasil. Isso aí é o ponto X. E os apoios que a OAB tem recebido? Alguns municípios estão se manifestando, né? Através de Câmara de Vereadores. Muitos colegas vereadores de Mossoró têm nos procurado para entrar com o projeto de lei aqui também, assim como Leleu Fontes, né? Lá em Caicó entrou com o projeto de lei. Inclusive nós estamos por lá em Caicó. Muito também. bem, eu quero dar os parabéns, deixar aqui os parabéns, espero conhecê-lo para dar esses parabéns ao vivo e a cores. Então, ele já se inspirou nesse projeto de lei, acredito que ele se inspirou nesse projeto de lei nacional. Aqui nós temos colegas nos procurando para entrar também com esse projeto de lei. A comunidade tem nos procurado, nós temos feito algumas pesquisas com a população local, pesquisas se as pessoas aceitam o consumo dessa carne, e as respostas quase que na totalidade são negativas. Conversamos já com o colega Aliatá, gravamos junto para o Bom Dia RN,
e ele demonstrou também a necessidade de se retirar esses animais, que é o papel dele, mas para uma destinação correta. A UFESA, professores da UFESA, veterinários da UFESA que nós temos conversado, na sua grande maioria se mostra o contrário. E no instante que houver essa discussão de forma séria e não unilateral, que chamar todos esses órgãos para uma conversa, que é o que a OAB está tentando fazer agora para essa audiência no mês de agosto, com certeza chegará a uma solução. É isso. Professora, queremos agradecer a sua presença aqui e parabenizar, né, por esse trabalho aí excelente, né, em defesa não só do movimento, mas dos animais. E nosso espaço está aberto aqui para as suas considerações finais. Gilberto, me senti muito engrandecida em estar aqui do seu lado debatendo esse assunto que nos entristece, mas ao mesmo tempo nos alegra por saber que vivemos num Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito que a OAB tanto luta para preservar, nos dá essa capacidade de chegar aqui do seu lado e falar para a população o que nós pensamos. E muitos entristecem saber que temos que travar uma luta tão árdua para preservar o nosso jumento nordestino. Um animal que muito nos serviu e que hoje eu tenho certeza que a maior parte da população jamais vai querer dormir e acordar sabendo que vai se alimentar de carne de jumento. É isso. A você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. Uma semana cheia de paz, de saúde, de felicidade. E domingo estaremos aqui de volta, às 11 horas, na TV Metropolitana, com o programa Mossoró Metropolitana. Espero você. Metropolitano, onde nossa gente